Esse é o novo Bugatti Chiron, ou no caso, o sucessor, e esse é o cara responsável por ele, Matty Rimac. Oi, beleza? Como é que você tá, cara? Então, bora dar uma olhadinha nele? Manda ver, Matty. Revelação. Oh, olha só isso! Qual que é o nome? Esse é o Bugatti Tourbillon. Tourbillon é tipo aqueles relógios, é isso? É um mecanismo de relógios mais chiques para melhorar a precisão deles. Ah, então tá, bora ver tudo que esse novo Bugatti tem pra oferecer. Bora ver o design dele. Olha só isso. Eu vou te mostrar o interior bizarrão dele. É um volante com centro fixo. Vou fazer umas perguntas bem pesadas pro Matty. Não, eu não acho que nossos clientes são idiotas. E vocês me verão ficando chocado ao descobrir uma coisa inesperada sobre esse motor. Então o que a gente tem é... O que foi? Ok, Matty, bora começar então pelo que mais chamou a atenção, que você contou primeiro sobre ele e que chocou todo mundo. É um motor V16, não é isso? O lado bom do W16 é que ele consegue ter uma montagem menor, né? Já que os cilindros ficam no meio do motor, já um V16 é tipo 2 motores de 8 cilindros juntos. Aliás, um momentinho, só quero mostrar uma coisa. Vocês têm esse demonstrativo aqui, né? E olha só o tamanho disso aqui, olha isso aqui, ó. Olha isso. É tipo assim que vão ficar os 16 cilindros nele, tá vendo? Na verdade é como um virabrequim de 1 metro. Então, ele é uns 400 milímetros maior que o W16. Sério, tipo 40 centímetros a mais? Antes do Matty falar mais sobre esse motor incrível, a gente tem que entender uma coisinha super importante sobre esse carro. Ele não é apenas o substituto do Bugatti Chiron. O Matty teve a ideia de fazer um hipercarro com um V16 antes de se tornar CEO da Bugatti em 2021, antes mesmo da Bugatti começar o design da Tourbillon. Um ano antes de eu te conhecer, eu tinha feito um modelo já de um V16 e 3 motores elétricos, que era a minha meta na época como CEO da Volkswagen. E uma questão sobre o tamanho enorme do V16 é que eu não sabia se seria bom pro design aumentar o tamanho do carro. E toda a equipe me pediu pra não fazer isso por nada nesse mundo. Era um pesadelo dos designers. Tem que montar um motor que tem 40 centímetros a mais, tirando a bateria de 25 kWh, que é bastante coisa pra esse carro, e os 3 motores elétricos, e o câmbio de 8 marchas, que agora fica atrás do motor, e isso sem mexer no tamanho. No final, o entre-eixos acabou ficando 27 milímetros maior, o que não é nada, perto de tudo o que tem entre eles. E qual que é o comprimento total do carro? Ficou só esses 27 milímetros a então, mais. mesma coisa. E o conceito inicial era de um V16 híbrido. A ideia não era só um Nevera com cara nova. Não. Digamos assim que era o que os clientes da Volkswagen e da Porsche pediam na época, né? Todos estavam investindo em elétricos, faltava Bugatti, e eu achava que aquilo era errado. Quer dizer, a Bugatti, a ideia dela sempre foi de ir ao limite, subir o nível, e o que precisavam era de um sucessor pro Chiron. Aí o jeito foi seguir o pessoal. A pressão para ser um elétrico era bem alta, mas o mais fácil pra gente seria ter pego o Nevera, um carro de alta velocidade, 2.000 cavalos, pronto pra tudo, e o ideal realmente pra gente seria fazer uma Bugatti em cima dele, mas eu não concordava com isso. Então veio a ideia do V16, porque mesmo a gente sabendo como fazer um elétrico de alta performance, se ele vai ter um motor a combustão interna de qualquer forma, por que não investir nele, na verdade? Tipo, colocando, né, um turbocharge. Aí você se lembrou do SF90, né? Olha, eu aprendi muito dirigindo ele, viu? Inclusive o que não fazer no carro. E o motor da Chiron era nosso ápice. Não tinha como fazer um motor mais bruto do que um quad turbo W16. E mesmo assim, a gente foi louco o bastante pra fazer isso aqui do zero. E ao invés de diminuir, a gente aumentou a capacidade. Ah, muito bom. Aliás, é de quanto agora? 8.3. O antigo era 8.0, E a gente já tinha uma parte elétrica muito forte, sabe? Então já era possível compensar não se ter um turbocharge, por exemplo, né? Então a gente tem um... E foi? É aspirado. É que a ficha acabou de cair. Ah, você não sabia? Pois é, o aspirado. Isso aqui vai ser incrível demais. Exato. O giro vai até quanto? 9.500. Mais do que no GT3 Exatamente, RS. Dá pra gente ouvir o ronco? Claro, tem um vídeo Ok, gravado. joga aí na tela, vai. Ok, então a gente tem isso. E agora bora falar da parte elétrica pela qual você já é muito famoso, que é a propulsão elétrica. Desde a época que você postava vídeo fazendo drift no YouTube, né? Pois é, tudo é possível. Não, então a gente deixou isso de lado. É só um complemento pro motor.
O motor é que é a chave aqui. A parte elétrica está mais num nível de Fórmula 1, então as células da bateria são refrigeradas, submersas em óleo, os motores elétricos só vão até 2.400 RPM, cada um deles produzindo até 400 cavalos, pesando só uns 21 quilos cada, então... Pera aí, então a gente tem 1.200 cavalos, é isso? Limitados pela bateria. As baterias, elas são sempre um fator limitante mesmo, né? Exato, Sempre que a gente faz as contas, parece que não tá entregando o máximo do carro, porque a Exatamente. bateria tem a capacidade menor e tudo Isso, mais. exato. Qual que é o máximo que esses 3 motores elétricos entregam? 800 e 1.000 com V16. Tá, então vocês fizeram o possível para maximizar a potência em relação ao Chiron e em relação ao Chiron Super Sport, que é 1.600 cavalos. E me diz uma coisa, quanto que ficaram os torques máximos dele? Ficou 2.300 Nm. Tá legal, me fala do câmbio agora então, vai. Ele fica na traseira, daria pra ver se não fosse pela placa e pelo motor elétrico aqui atrás. São 8 marchas, embreagem dupla, os outros 2 elétricos vão na frente. Então o V16, ele na verdade não faz nada com as rodas da Isso, frente, são só né? os 2 É isso? elétricos, então não tem eixo de transmissão e a gente usou espaço pra colocar bateria. Tá, então em termos de peso, deixa eu chutar. Deu menos de 2.000 quilos? O Chiron tinha quase 2.000 Aham. e as baterias de 25 kWh têm 200 kg. Então, juntando tudo isso com os elétricos e o V16, nosso objetivo era puxar ao máximo, mas sem passar dos 2.000 kg. Ah, eu achei que já era desculpinha sua, viu? Achei que você ia falar, tipo, olha, só acabou com uns 2.100 quilos. Então nem chegou nos 2.000 ainda, né? Exato. Uma das técnicas para diminuir o peso do tourbillon foi imprimir em 3D algumas peças das suspensões. Eles usaram inteligência artificial para fazer isso, mas ficou tudo muito bem feito e esse é o primeiro modelo em produção a usar essa tecnologia. Tá vendo esses formatos mais orgânicos? Tudo isso melhora a rigidez e diminui o peso. Então, quando você diz de formato orgânico, ele entra no lugar daqueles suportes mais cruzados, né? Então é como se fosse quase um esqueleto humano. É isso? Exatamente. Geralmente as metodologias tradicionais são de forjamento, fundição e usinagem. E tudo isso acaba limitando na nossa geometria. Aqui a gente não tem esse limite. Basicamente, nosso único limite aqui está no software da nossa inteligência artificial. Então a gente só informa todos os pontos para ele e todas as limitações em termos de espaço e a gente informa as forças de acelerar e de frear, ao passar por buracos também. E aí ele começa com um bloco de metal e passa para a parte que tem o maior estresse. E aí depois ele vai passando para onde tem menos estresse. E aí forma tudo. Então, basicamente, tem um buraco aqui, por exemplo, não é um problema. Então exato. vocês tiraram esse material e diminuíram o peso. Isso, exatamente. Então fechar essa parte não ia melhorar em nada, só ia pesar mais. E não foi só nas suspensões que a engenharia evoluiu, aqui não. A Tourbillon representa uma nova geração de hipercarros da Bugatti. Claro que manteve alguns detalhes clássicos, como essa grade em ferradura, a espinha no meio e o perfil em 2 cores, mas tudo aquilo que não podemos ver está em outro nível. Além de um design totalmente diferente em relação ao antigo Veyron e o Chiron. Então, digamos que todo o design dele foi além do conceito técnico, sabe? Basicamente, tudo segue o mesmo caminho, juntando o conceito técnico, o design, a mecânica. Por exemplo, o câmbio do Chiron ficava na frente do motor, entre os bancos para o motorista ter mais espaço. Agora, o câmbio fica atrás do motor, e aí a gente tem a bateria aqui no meio, um pouco atrás dos bancos, e ela é mais fininha. Então, os bancos podem ficar mais juntos e a gente consegue até trazer as janelas mais para perto do motorista, deixando uma lateral mais protuberante. E a cabine em si é mais rebaixada, então o espaço é o mesmo, só que tudo é mais baixo, a área frontal é rebaixada, o que é muito importante para o atrito e velocidade máxima. E já já a gente fala dessa velocidade máxima, que eu acho que vai ser mais alta que antes, mas o que tá rolando aqui na dianteira dele, hein? Olha, então é bem interessante até, viu? Porque quando você tá sentado no Chiron, por exemplo, o seu pé esquerdo é meio que empurrado para você poder ver o formato da caixa de roda. E ele tem essa saliência bem baixinha, onde fica tudo aquilo que absorve impacto na dianteira. E são 2 motores elétricos de 400 cavalos aqui. Então todo o arrefecimento da parte mecânica e elétrica é aqui. E o porta-malas frontal, que por sinal tem uma abertura bem estreita, que no Chiron a gente teria o radiador bem aqui no meio e o ar seria jogado por baixo do carro, o que não ajuda tanto na aerodinâmica. Agora os radiadores ficam nas laterais aqui, bem assim, e o ar passa pelo capô e sai aqui por cima, o que cria mais downforce. E a gente tem esses paralamas de asas, como a gente chama. O ar passa por baixo dos faróis, dá a volta pela lateral, e o que isso faz é ajuda a comprimir o ar para o motor aspirado, e ele entra todo por aqui. Ok, eu tenho uma pergunta aqui. O ar passa por aqui, pelos radiadores. Isso não vai esquentar o porta-malas, não? O problema era maior antes ainda, né? Porque o ar quente sobe, e antes o porta-malas ficava em cima do radiador. Então agora com ele nas laterais, o calor nem passa pelo meio do carro, não. E qual a capacidade do porta-malas Sei frontal? lá, eu... Sei lá. Dane-se, né? A única capacidade que importa é 8.3.
E você falou da aparência mais definida, né? Tô vendo isso aqui na caixa de roda, né? Tipo, a traseira dele ficou mais larga. Não, na verdade isso é uma ilusão de ótica. A gente chama de efeito da garrafa. Tipo, parece uma garrafa de refrigerante. Tá. Se você olhar daqui, olha só, daqui eu aposto um rim meu que não mudou. Ah, eu aceito essa aposta, hein? Mas você perdeu. Eu perdi meu rim. Tudo bem, eu compro outro depois, vai. Cara, mas esse contorno inteiro ficou muito bom aqui, hein? Olha isso. E uma das coisas que eu mais curti foi esse formato em C, que nem C é mais, né? Tá meio itálico aqui esse C, não? Exato, é uma das coisas que possibilitou esse conceito pro interior do carro foi a dianteira rebaixada, porque isso nos trouxe novas possibilidades pra ele. Melhorou o atrito também. Entendi. E fica um design melhor. Então, por exemplo, deixar o motor tão exposto assim, os aerodinamicistas queriam deixar o teto mais comprido pra fechar aqui, ou então colocar um vidro aqui. E eu fui completamente contra, não vamos fazer isso. Ok, olha só, vai parecer meio bobo isso, mas é um dos meus problemas com o Revuelto, era um motor exposto. Porque eu fico preocupado de andar com o motor de fora assim, tipo, se chover, o que vai acontecer? Ah, não, isso não seria um problema. Ele foi feito pro dia a dia mesmo. Não foi feito pra ficar guardado em um museu, não. Mas então você vai acabar tendo muitos desses no museu, viu? Passando pra traseira, ficou bem impressionante. Essa espinha dele aqui dorsal ficou bem legal. Mas essa traseira num carro de produção. A gente seguiu todas as normas de homologação e testes de colisão normais. Tem uns truquezinhos aqui, na verdade. Primeiro, não tem faixa de colisão. Normalmente o para-choque teria uma placa de alumínio ou de aço por dentro. Aqui não tem, porque é o nosso difusor que faz esse papel. E como a gente tem um difusor alto, como esse aqui, ó, fica basicamente no seu joelho aqui. Então isso significa que ele tem que começar lá na metade do carro. Porque carros desse tipo só podem ter difusores com ângulo de inclinação de até 11 graus, no máximo. Mais do que isso, o ar se espalha e aí não funciona legal. Então todo o design foi feito em cima disso. Então o motor é inclinado, ele é bem mais apertado, já que não é mais um W16. Então os canos vêm lá dos bancos. Olha, você sabe que eu adoro passar vergonha nos meus vídeos, né? Inventar uns testes sem sentido. Então deixa eu ver até onde é que isso vai. Olha só isso. Dá pra ver as suspensões aqui. E as rodas são expostas. Elas realmente vão ser expostas assim. Olha só, isso aqui já vende o carro, viu? Além disso, a gente tem o nosso aerofólio ativo enorme, que nem é necessário em alta velocidade por causa dos difusores. Em alta velocidade, você não quer ter tanta downforce, porque os pneus vão ter peso demais já. Então a gente chega na velocidade máxima sem precisar abrir o aerofólio. Mas a gente ainda pode usá-lo para frenagem e para manobrar o carro. Agora deixa eu perguntar uma coisa sobre os pneus. Eles são exclusivos desse carro, Sim, eles são exclusivos. A gente fez uma parceria com a Michelin e usamos tudo aquilo que aprendemos com o Veyron e o Chiron. Agora são ainda mais resistentes em alta velocidade. Olha só, Matt, e eu realmente adorei o design dessas luzes aqui, hein? Acabei de notar que tá escrito Bugatti aqui, escrito. Bem legal, hein? E outra coisa bem legal é o repetidor dele. Então, essa linha no centro é ícone da Bugatti, surgiu nos anos 20 e 30, quando iam juntar as duas partes do carro, não conseguiam soldar tudo. Então, eles literalmente tinham que usar brocas no meio, como fazem em aviões. E aí, essa linha ficou até hoje. Mas aqui a gente deu uma funcionalidade para essa linha, que é o nosso repetidor. Então, parece até que é grande demais, mas nesse ângulo aqui de quem tá de trás do carro, você só vê uma parte, na verdade. Entendi. Agora, tem um problema quando o spoiler abre, que acaba faltando a visibilidade mínima para a homologação. Porém, a gente colocou um outro repetidor aqui embaixo quando abre o spoiler, para ter o mínimo possível, né? Boa e velha homologação, né? E vocês conseguiram homologar isso aqui para ficar aceso? E em todos os carros, em todos os modelos vai ter esse logotipo? Alguns mercados só permitem com o carro parado, outros deixam sempre. E alguém já te falou que essa traseira lembra muito a de um carro famoso de uns 10 ou 15 anos atrás? Um inglês? Ou não? Ninguém nunca te falou isso, hein? Um P1? Não sei. É bem parecido, vai. Eu já acho mais parecido com a La Voiture Noire. Ok, vai. Enfim, os detalhes exclusivos não param por aí. Tem outro detalhe que justifica esse nome tão diferente dele. Um dos motivos pelo qual a gente escolheu o nome Tourbillon é porque os mecanismos de relógio são muito lindos. Mas às vezes são coisas que só dá pra ver se a gente abrir, que não é o ideal, né? Você acaba quebrando. Não é nada ideal. Então a gente quis que tudo nesse carro fosse perfeição. Cada peça seja uma obra de arte, ao ponto de poder expor na sua parede. Então esse princípio também vale pro interior. No esqueleto do carro, quase tudo é transparente aqui. Aí depois a gente coloca os botões para controlar o ar, a multimídia e tudo mais, e você consegue ir vendo o mecanismo dele. É o que a gente chama de vidro de cristal. Ele não é reto, ele tem um certo formato aqui, tá vendo? E é muito difícil de fazer isso sem quebrar o vidro. Mas isso também teve que passar pelas leis, né? A gente teve que testar jogando bonecos contra eles. Né? Olha só, de bater o olho, eu já penso que só pode ser de plástico. Olha, poderia ser de plástico. Não, achei que fosse plástico, mas daí eu peguei e falei... a Bugatti não usa esse tal de plástico. Não, nada de plástico. Mas olha, teve bastante briga, viu, pra não ter nada de plástico aqui. E o nome do carro, você pensou nele desde o início?
Porque ele parece definir o tema pensado no carro. Não, a gente pensou no nome depois, mas uma das primeiras coisas que eu fiz ao entrar na empresa foi eu levei toda a equipe pra Suíça pra conhecer relojoeiros famosos, pra incrementar essa ideia de instrumentos analógicos. E é bem legal de se pensar. Primeiro por eu fazer um carro com um motor a combustão interna e depois por ter feito esse detox digital por dentro. Então ele não tem telas, na verdade precisa de uma por causa das leis, então tem uma que vai ficar bem aqui, porque alguns mercados exigem ter uma câmera de ré. Eu entendo a ideia, mas e como é que eu uso o Apple CarPlay e Android Auto? Ele tem Apple CarPlay e Android Auto, quando você for usar. Mas a ideia é que, se você não quiser ter nenhuma tela dentro, você aperta um botão e ela sobe. E você comentou sobre tudo isso que o carro tem, todos esses detalhes que a gente nem consegue ver, e aí eu fico pensando no preço de tudo isso. Quanto é que custa um carro desses? Na Europa, 3,8 milhões de euros. E o Chiron era quanto? Quando foi lançado, 2,6 milhões de euros. Mas se você levar em conta a inflação, eles custam a mesma coisa. Eu queria falar mesmo, né? Mas ele chegou a custar até 5, 6 milhões de euros, dependendo da edições especiais, né? E como é que deu pra fazer isso usando um motor da Cosworth e todos esses detalhes refinados pelo mesmo preço? O custo é só de desenvolvimento. Porque o Veyron deu prejuízo, não foi? Olha, deu pra lucrar um pouquinho mais pro final, porque se você pegar todos os 20 anos de trabalho, eles queriam mostrar do que eram capazes. E os custos não se cobriam. E não dá mais pra trabalhar assim. A gente precisa ter lucro com isso. Mas o que muita gente acha hoje em dia é o seguinte, que a Volkswagen não tá tão atrás assim, e que a qualidade vai decair, mas a gente tá fazendo o oposto, a gente tá subindo o patamar de tudo, então não é só em performance, isso inclui esses detalhes. Isso nos leva ao interior do carro, vamos olhar lá dentro? Claro, vamos nessa. Agora, uma questão sobre o Chiron era que as portas dele não eram dignas de um hipercarro, né? Ele merecia ter mais, então, bora ver esse. As portas desse Bugatti são em borboleta, e como a cabine é mais rebaixada, o interior tem a mesma altura, só que tudo fica bem mais embaixo. Então as aberturas são maiores, é melhor de entrar e sair. É um espetáculo isso, com né? Não. certeza. Tipo, olha isso. Mas vale mencionar que esse é um modelo de amostra, né? Não é a versão final ainda. Então nem tudo aqui tá exatamente como a gente vai ver no modelo final. Mas o visual em si vai ser tipo isso, né? Começando com esses bancos aqui mais rebaixados do que o da Chiron. É quase como se você tivesse sentado no chão, né? Um dos truques que a gente usou também pra não mexer no comprimento do carro foi deixar o banco semifixo. Então você pode subir e descer os bancos e é reclinável também. Porém, você não tem como afastar o banco ou puxar pra frente. Ao invés disso, você mexe nos pedais do carro. E você pode também ver o belo mecanismo dos freios logo ali. Cara, essa atenção aos detalhes me lembra muito da Pagani, né? A Pagani também era cheia de detalhes. Bom, ele era um dos meus grandes ídolos, né? Eu aprendi algumas coisas com ele. Eu vi que ele vem com o bom e velho espelhinho retrovisor. E até que dá pra ver alguma coisa com ele, né? Já que tem as janelinhas atrás aqui. E a parte boa desse novo difusor dele também é que, se você não precisa do aerofólio, você consegue usar mais o seu espelhinho. Porque no Chiron, o aerofólio ficava muito no caminho. E você acabava não vendo se tem alguém na sua cola. Se bem que é difícil, né? Alguém bem longe, na verdade. Eu notei uma coisa aqui, o Chiron tinha 2 limpadores de para-brisa, esse aqui tem um só, que passa no vidro inteirão, não é isso? Isso não apenas é mais leve, mas também funciona como extensão da espinha dele. Então ele vai da ponta da frente até a de trás. E a gente pensou em deixar isso programável pra, de repente, ele passar em pontos específicos que você quer, mas no fim das contas, a gente achou que assim é melhor. Outra coisa é o nosso volante de centro fixo. Como os instrumentos ficam no volante, ele não pode girar conforme você manuseia o carro. Os medidores dentro do volante mostram o velocímetro, conta-giros e marcador de cavalos. Igualzinho ao Chiron, exceto que no Tourbillon tudo é analógico. E esse medidor de cavalos tem 2 ponteiros, um para os motores elétricos e outro para o motor V16. Tem ainda um medidor de temperatura, um para o combustível e um leitor analógico para a bateria. E tudo isso ficou espetacular. Tudo bem que esses aqui são apenas modelos, ainda não é o design final. Olha, falando do volante, eu tô bem curioso sobre esses pedais aqui, porque eu nunca vi isso aqui antes, cara. É bem interessante quando a gente mistura esses conceitos diferentes, né? Então a gente teve que montar a caixa de marchas por trás, deixando o meio fixo e o resto girando, e a partir disso tudo muda. A ergonomia, a posição dos botões, onde você vai encostar, e tem ajustes, e ainda usa as alavancas, diferente do Nevera, que só tem botões no volante. E por que alavancas se não tinha no Nevera? Eu lembro, por exemplo, do Nico Rosberg dirigindo Nevera. Eu via que ele ficava o tempo todo procurando as alavancas, e elas não existiam. E eu mesmo, às vezes, faço isso em alguns carros, sabe? E aí eu percebi que fazia sentido mudar. Faz sentido, Tô vendo aqui umas engrenagens. Sim. Eu sei que isso é só um modelo, né? Mas elas vão funcionar de verdade mesmo? Sim, são elas que vão mover os ponteiros. Ok, olha só, eu já vi muita gente reclamando que as telas distraem muito, não é? Sim. Agora, desculpa, mas isso me distrairia mais ainda, viu? A questão é que esse carro tem que durar mais do que a gente.
Então daqui a 50 anos ou 100 anos, ele tem que continuar sendo interessante Ok. e diferente das telas. Não, é verdade. Mas eu ainda vou continuar olhando pra isso, viu? Você pode olhar à vontade com ele parado, viu? É só você ficar acelerando e olhando aí pra ele. Eu tô bem ansioso pra ver isso. A potência também é ajustável utilizando essas maçanetas ao lado do volante. Ele tem um modo híbrido, onde o carro decide como usar os 1.800 cavalos, além de um modo totalmente elétrico, que usa apenas os modestos 800 cavalos. Ele vai conseguir ter um alcance de 50, 60 até 70 km apenas no elétrico. 70 km só no elétrico? Bom, hein? Com 25 kWh, é muita coisa. A gente só não decidiu ainda se o carro vai usar o câmbio do motor elétrico traseiro, desse modo, ou se ele vai na mesma marcha que tiver mesmo. Não, deixa ele usar. Não, é sério, porque isso é uma coisa que faz falta nos elétricos, viu? A troca de marcha fica melhor. O que você pode fazer, ou você deixa as duas opções. Daria pra deixar as duas. Ótimo, deixa. A gente pode deixar o motorista escolher na hora que quiser. Se dá, faz. Vamos tentar. Eu espero descolar uma comissão pela consultoria, viu? Matt, se você tá vendo, ficaria muito feliz de ter uma das suas Bugattis, hein? Mas enfim, ele tem um último modo chamado de ICE, que é o que eu achei o mais legal de todos. Nada de motor elétrico, nenhum. Exato. 1000 cavalos. Exatamente. Olha só, acho que 1000 cavalos também é bom pra caramba não já, tem nenhum não? motivo para as pessoas usarem esse modo. Mas elas vão usar esse modo, viu? Pois é, eu sei. Tipo, você já quase não escuta a parte elétrica, então o V16 faz todo o barulho. Então não faz muito sentido desativar a parte elétrica, mas eu mesmo detesto quando as fabricantes tomam as decisões pelos donos. E nós não. A gente não acha que os nossos clientes são idiotas. Eles podem decidir. Se quiserem usar só motor a combustão, eles podem. E pra ser fiel com essa temática, aí você vai ter que ativar aquela opção de passar marcha com motor elétrico. É bem pensado. Agora vai ter que fazer, cara. Agora, um dos problemas mais comuns dos híbridos de alta performance é que a combustão fica ligando e desligando o tempo inteiro, né? Vai ter isso aqui? Não. Esse carro vai ter apenas 1/3 das emissões do Chiron. Boa! Então, o Chiron faz uns 580 gramas de CO2 por quilômetro e esse aqui deve fazer o equivalente com só 200 gramas. E se você otimizar a nossa abordagem híbrida no ciclo WLTC dele, o motor a combustão teria que se alternar umas 15 vezes nisso, o que seria um saco. E quando eu senti isso em alguns outros modelos, eu não entendia, eu falava, por que, meu Deus? Aí a gente fez os cálculos do quanto iria aumentar se ao ligar o motor pela primeira vez a gente mantivesse ele ligado. E o que a gente percebeu é que isso só deu uns 5 ou 10% a mais, na verdade. Então, para evitar aquela chatice de sentir o motor ligando e desligando direto, assim que você ligar, ele se mantém ligado. Então dá pra rodar tranquilo no modo híbrido, o que já entrega muita coisa com 800 cavalos, mas se você pisar fundo, o motor liga e depois que liga, ele fica ligado. É isso, ligou, ficou. Sim. A não ser que você troque de modo. Mas nesse carro você só vai precisar do motor a combustão quando você já tiver com pouca bateria. E aí pra que desligar depois? É só deixar ligado. Isso também nos leva a outro medidor, que controla os modos do chassi dele. Isso determina a pegada da direção e também alterna o quanto de energia ele segura até ligar o V16 para recarregar a sua bateria. Se você estiver no modo elétrico ou no híbrido, ele só vai usar o V16 com a bateria perto de zero. Já no modo Sport ou no Track, vai ter um limite um pouco menor. Então, uns 80% ou 60% ainda tá tranquilo, então ele nunca vai zerar a bateria dele. Ele vai sempre manter a bateria nesse nível. Ou seja, no modo Comfort, por exemplo, ele vai fazer o máximo para reduzir a combustão e as emissões. Só que no modo Sport e no modo Track, ele também mantém a bateria pronta para entregar o máximo da potência. Sempre que for necessário, né? E por fim, nós temos um modo Charge, que usa o V16 como um gerador de eletricidade, para manter a bateria no máximo. O que é útil caso você queira deixar o máximo de bateria para o fim da viagem. Assim, você não acorda seu parceiro ou parceira com o som do carro quando chegar em casa à tarde e não leva bronca por ter trabalhado até essa hora. E como é que é a carga desse carro, hein? Porque geralmente os híbridos plug-in não carregam muito bem, né? Olha, devido ao tamanho das baterias, acaba carregando bem rápido, viu? Essa bateria aguenta uma potência bastante alta. Esse é o objetivo dela, né? Entregar o máximo. E com a potência dela, você consegue ir de 0 a 80% em uns 20 minutos. Isso é bom, porque a maioria dos híbridos plug-in, eles carregam bem devagarzinho mesmo. É porque eles são limitados pelo carregador integrado dele. Esse aqui não vai nem ter isso. Pra poder ser mais leve, só vai ter um carregador DC mesmo. E você acha que as pessoas vão de fato usar isso ou só deixar carregando pelo motor? Essa é uma boa pergunta.
eu acho que muitos vão só no motor e por isso a gente não colocou carregadores integrados. Esse carro já ficou com tudo do mais leve pela questão do tamanho e nem sobrou espaço. Essa questão de emissão também não faz nem sentido, né? Porque é só por causa da lei mesmo, né? Na verdade, as pessoas perdem tempo negociando tipo uma perda de 5%, levando em conta que eles carregariam o carro que eles não vão fazer, eles não vão usar. Tirando toda a hipocrisia, é verdade, porque só as emissões para se fazer um carro desses, né? Isso para carros não elétricos mesmo. É daí que vem as emissões. Já não uso nem tanto, porque as emissões por quilômetro são baixas, mas esse aqui só produz 1/3 das emissões do Chiron. E os clientes ainda podem utilizar só no modo elétrico, se quiserem. Bom, mas vamos lá, a gente tocou numa informação importante agora, porque eu não sei nem se você pode falar sobre isso, mas eu tenho que perguntar qual que é a velocidade máxima dele. Vai ser limitada em 445 km por hora. Tá quase 450. Exato. E como é que vai ser o 0 a 100 km por hora dele, hein? Menos de 2 segundos. Menos de 2 segundos que nem a Tesla ou realmente menos de 2 segundos, hein? Realmente menos de 2 segundos, é. E quanto que é o do Chiron? É um pouquinho a mais. Uau. E falta perguntar uma coisinha, viu? Como é que você se sente com esse carro em relação ao Nevera? Lembrando que o Nevera é da Rimac que você criou. Eu deveria falar Rimac, né? Mas eu não sei nem falar Porsche direito, então deixa... Não, você mandou Enfim, como é que você se sente a respeito, viu? Afinal, a Rimac é sua própria marca, você começou do zero, e desde aquela época em que você dava drift em carro antigo no YouTube, até fundar uma montadora, uma fabricante, e hoje em dia você tem uma custódia dessa marca. Como é que você se sente em relação aos dois? Como você lida com Olha, isso? como se eu tivesse 2 telas pra pintar, eu pinto cada uma de um jeito. Então, a Bugatti é mais uma questão de herança, de qualidade, composição, detalhes. São 150 anos de história. Já a Rimac não tem nada disso. Tem um ponto de vista neutro. Com a Bugatti, você tem que ter cuidado pra fazer tudo certinho. Já na Rimac, eu posso brincar um pouco mais. Quer dizer, as pessoas não querem comprar uma Bugatti 4x4 pra dar drift de ré e tudo mais, entendeu? Não, peraí. Esse não é o tipo de coisa que você faria? Sim, mas eu tenho que pensar como que os clientes da Bugatti vão querer o carro deles. Como que quem ama essa marca quer um carro. E enquanto empresa, esse é o foco. Então você meio que consegue jogar em 2 esportes diferentes, né? Isso em ambas marcas de alto nível, não é isso? Exato, E você planeja fazer algo mais de boinha, assim? Olha, em 6 dias eu vou anunciar essa belezoca e a Rimac vai anunciar o Robotaxi, que eu sei que não tem nada a ver com isso, é uma outra coisa e que eu tenho desenvolvido nos últimos 5 ou 6 anos e são basicamente 2 espectros totalmente diferentes. É coisa demais, né, Matt? Eu não sei como é que você aguenta isso, cara. Muito bem, viu, Matt? Muito obrigado por nos mostrar essa beleza. Tô bem empolgado pra dirigir isso aqui um dia. Ah, você vai mesmo. E quando é que você acha que vai ser isso aí, hein? A gente começa a enviar em 2026. Então em 25 já dá, né? Já consigo de dia? Eu acho que você consegue. Até porque tem pouca coisa pra mexer agora, né? Tipo as marchas do motor elétrico que a gente comentou, né? Acho que ele consegue, ele dá conta, né? Comenta aqui embaixo que ele vai dar conta. Ah, mais uma coisinha. A gente falou sobre isso aqui no Nevera, né? E você resolveu que são os vidros elétricos. Pra trás, abre, pra frente, fecha. A gente resolveu isso aí. Agora tá como? Tá do jeito certo. Ah, agora. que bom. Você fica tranquilo. Beleza, então muito obrigado, Matt. Obrigado a você.